Olá! Você gostaria de saber como incluir os botões de compartilhamento dentro da sua aplicação AMP? Nesse vídeo a gente vai ver como implementar esses recursos. Meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com AMP. Nossa aplicação, no começo, ela só tinha HTML e CSS. Ela não tinha nenhum tipo de interação. Quando eu fiz o primeiro teste dessa aplicação, que eu vou mostrar o screenshot, a gente estava com score de performance de 100%. Mas quando a gente cria uma aplicação web, geralmente a gente precisa de recursos para aí ter uma interação com o usuário, engajar, criar um tipo de experiência específica. Então a gente vai incluir embeds de vídeo, a gente vai incluir carrosséis, a gente vai incluir interações com usuários. Então todos esses itens, se você não desenvolver com JavaScript, se você aí fizer o reuso de bibliotecas, como por exemplo jQuery, que você vai ter o Slick Slide para implementar um carrossel. Se você tem aí um prazo bem limitado para desenvolver essas ações, possivelmente você vai estar utilizando aí algum framework para resolver este problema. E esses frameworks, a partir do momento que você vai incluindo, você vai adicionando requisições extras e você também vai incluindo scripts que poderão aí bloquear a renderização da sua aplicação. E quando a gente fala em botões de compartilhamento, esse aí é um segundo problema, porque para cada plataforma a gente vai necessitar de uma requisição. Se você quiser incluir um botão do Facebook, você vai precisar de uma requisição para o Facebook, Twitter e outras plataformas que você desejar incluir a interação. Você também aí pode ativar através de um endpoint, ter apenas um link estático, e esse link estático vai fazer a chamada para a documentação e você vai reduzir a quantidade de requisições da sua aplicação. Mas dentro da plataforma AMP, a gente vai ter um componente que vai fazer isso para a gente, que vai ajudar nessa parte de incluir ações de compartilhamento. Então a gente vai trabalhar nesse vídeo com o componente AMP Social Share. O AMP Social Share vai ser o componente que a gente vai utilizar para incluir botões de compartilhamento no Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp e também o novo recurso do AMP Social Share, que é a integração com a nova API, Web Share API. Então ela vai fazer a chamada do card nativo do nosso device quando o usuário estiver num dispositivo móvel. Perfeito? Então agora a gente vai pular para o nosso código e vamos aí começar a implementar os nossos botões de compartilhamento. Então aqui eu tenho a minha aplicação, a gente teve o slideshow que a gente implementou no vídeo anterior, a gente tem os componentes do YouTube, que agora ao final da minha página eu vou incluir aqui os botões de compartilhamento. Vou pular para o nosso Visual Code, posso dividir a tela em duas aqui. Então no meu Visual Code a gente tem um carrossel e antes de fechar a nossa sessão, posso criar uma div aqui ou simplesmente incluir um footer, e esse footer vou incluir um H4, vou incluir só um título. Se você gostou da receita, compartilhe. E após esse H4 eu vou incluir o meu componente AMP Social Share. Então se a gente der uma olhada na documentação, então lá na documentação eu vou ter o script que a gente precisa trabalhar. Então nesse caso vou incluir o script que a gente vai trabalhar para chamar o nosso componente AMP Social Share. Então depois dos scripts que a gente já tinha trabalhado, né, antes de fechar a tag head, eu incluo o script para o nosso componente AMP Social Share. Então a gente tem alguns exemplos, então o uso dele é bem simples. A gente precisa chamar o nosso componente e passar o tipo da plataforma que a gente vai trabalhar. Então nesse caso, vou chamar o botão do Twitter, eu incluo o AMP Social Share, salvando com type Twitter, a gente tem lá a inclusão do nosso botão do Twitter. Se eu quiser incluir o Facebook, só passar o tipo com Facebook. Salvei, a gente já incluiu o Facebook. Agora eu posso incluir o WhatsApp e LinkedIn. Salvando, a gente tem lá os 4 itens. Perfeito? Então, eu também tenho uma série de opções. Eu posso aqui chamar e-mail, eu habilito
o botão de compartilhar com e-mail. Agora, é muito comum, porque se eu quiser, eu tenho toda a minha aplicação com esse estilo, com verde, um estilo meio tropical, e eu quero incluir uma interface que case para os meus botões, que case com a minha aplicação. Vai que, tipo, a minha aplicação ela não combina muito com azul ou com preto, esse preto chama muita atenção. Se eu quiser alterar esse recurso, a gente consegue, com o CSS, fazer a alteração desse estilo. Então lá na documentação, a gente consegue ver os tipos que a gente consegue trabalhar. Então, para esse caso, no nosso Receipt Footer, a gente não está no Receipt Footer. Pô, estou aqui, então eu vou criar um class só para a gente selecionar esses itens. E vai ser Receipt Social. E dentro do Receipt Social, lá no meu estilo, eu tenho o Receipt Social. Se eu quiser alterar a cor do background do meu botão do Twitter, eu simplesmente chamo o seletor do meu componente, que é AMP Social Share, e passo background. Posso utilizar já a cor, né? Se no futuro eu quiser mudar essa propriedade, primary color. Nesse caso, o AMP Social Share, eu vou especificar que eu quero o tipo Twitter. Então, com esse seletor, aqui eu consigo mudar a cor. A gente já viu que o nosso item fez alteração. Agora, se eu quiser alterar a cor do meu ícone, simplesmente passo a cor branca, só alterar aqui, não background, mas background color, salvando, agora sim. Com o background eu estava apagando o íconezinho do Twitter. Então background color eu consigo alterar a cor do background do meu item. Vou fazer um teste aqui somente com AMP Social. Com somente AMP Social eu faço a alteração para todos os botões que estão dentro do item com classe AMP Social. Perfeito? Eu posso tanto fazer geral, como também item a item, passando a propriedade type, e eu posso selecionar Twitter ou Facebook, e eu consigo alterar a cor somente para o Facebook, mas nesse caso a gente vai fazer a alteração para todos os itens. Um ponto de alerta aí é que quando eu trabalho com atributo, preste atenção, eu fiz isso uma vez. Se você fizer um capital case aqui, o botão não vai funcionar, ele não vai reconhecer. Então, essa propriedade ela é case sensitive. Então, se você quiser chamar o Facebook, Twitter ou outras plataformas, você precisa especificar todas as propriedades em caixa baixa. Perfeito? Não use uppercase, simplesmente lowercase, e as propriedades irão funcionar. Além disso, se eu quiser modificar o tamanho do meu botão, a gente consegue passar a propriedade width 60 pixels e o height 60 pixels também. Então, fazendo isso aqui, podem notar que o meu ícone ele aumentou o tamanho. Então, se eu quiser fazer isso para os outros itens, eu consigo. Então, agora, que eu já tenho todos os meus itens, aqui eu vou conseguir fazer o compartilhamento. Se eu clicar no botão do Twitter, eu vou ter a chamada do card do Twitter. Se eu fizer a chamada do WhatsApp, ele não vai acontecer nada porque eu preciso de um dispositivo móvel. Com o Facebook, particularmente, a gente vai ter um erro. Por quê? Porque a gente vai precisar especificar o nosso App ID. Então, para isso, eu tenho que ir na documentação do Facebook, criar uma aplicação. Então, vou puxar isso aqui, só a página que a gente precisa definir. Então, aqui eu vou ter todas as instruções para criar o meu App ID. Então, vou criar a minha aplicação, incluir o App ID e aí sim a gente vai habilitar a opção de compartilhamento. Uma das vantagens é que você está identificando que essa aplicação é segura, né? Essa aplicação é reconhecida pelo Facebook. Segunda vantagem, a gente consegue aí também fazer o tracking de compartilhamento desses itens. Então, com o App ID eu consigo, dentro da minha aplicação, acompanhar quantos compartilhamentos aquele meu item teve. Perfeito? Então, eu vou fechando esse vídeo por aqui. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, dê o seu like, compartilhe o conteúdo e caso tenha algum componente específico que você deseja ver, também deixe os comentários. E um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.